Vamos ler aqui na palavra do Senhor em Romanos capítulo 8 e versículo 28. Diz assim a palavra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Senhor Deus, dá-nos uma palavra, Senhor, segundo a tua vontade, nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, essa mensagem, ela apresenta aqui nas Escrituras algo muito interessante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Aqueles que escolheram amar ao verdadeiro Deus, ao Deus Altíssimo, eles recebem como recompensa algo da parte de Deus. As coisas que nos cercam, as coisas que acontecem na nossa vida, acontecem como uma forma de cooperar, para o nosso bem, porque Deus quer o melhor para nós. Ainda que nós, às vezes, nas nossas orações venhamos a pedir algo e não sermos atendidos, e devemos entender que o propósito de Deus é maior, que a visão de Deus a respeito daquele assunto é muito maior do que a nossa. Então, o que a gente acha que é o nosso melhor, que seria o melhor para nós, para Deus, que enxerga, que é onisciente, ele vê que aquilo não é assim necessariamente o melhor para nós, ou está além da nossa capacidade. Então, algumas coisas às vezes acontecem, em relação a isso. Às vezes as nossas orações não são plenamente atendidas, ou não são atendidas de imediato, porque Deus tem uma visão maior sobre as coisas. Então as coisas estão no final da matemática, o que importa é o final, o resultado final. Elas estão cooperando para o nosso bem. Então nem tudo aquilo que a gente acha que é mal, que é ruim sobre a nossa vida, na verdade pode ser um plano de Deus na nossa vida, um processo de aperfeiçoamento de Deus para nossas vidas. Então nós devemos entendermos que as coisas estão cooperando para o nosso bem, porque assim diz a palavra do Senhor. Amém? Aí ele conclui aqui: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer, daqueles que são chamados, como diz as Escrituras, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Isto e Deus tem chamado. Deus tem chamado as pessoas para o reino dos céus, Aqueles que são chamados pelo Espírito Santo e têm uma vida, de amor, de proximidade com Deus, esses são guardados por Deus. Amém? E Deus tem concedido à nossa vida, o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, ele vai interceder, numa ação entre nós e o nosso Pai Celestial. Diz aqui no versículo 26: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então existe alguém que está intercedendo por nós, e é o Espírito Santo que está na sua vida. As palavras que estão saindo dos seus lábios, elas estão sendo moldadas pelo Espírito Santo para estar diante do trono de Deus, e assim Deus enviará uma resposta de acordo com o seu tempo e de acordo com o seu entendimento do que é melhor para a nossa vida. Mas Deus está ouvindo a nossa oração, Deus está atento ao clamor do seu povo. Amém? Deus está preocupado com a sua situação. Mas às vezes a gente constrói coisas que parecem ser uma montanha, quando na verdade é apenas um meio fio, Vamos dizer assim, que você pode transpor essa barreira,
mas para os nossos olhos pode ser uma coisa monstruosa devido à nossa fragilidade diante da situação. Amém? Temos que entender que seja qual for o adversário, seja qual for o tamanho do nosso problema, Deus é maior do que ele. Diz aqui a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Aí Jesus Cristo nos chama a atenção a respeito da oração. Ele diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para ser vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Isto é, aquele que ora, ele espera receber de Deus algum favor, uma recompensa, um favor. E Jesus chama a atenção aqui para a hipocrisia, porque tirando aqui a palavra sinagoga e trazendo para os nossos tempos, né, na situação de igreja, assim também tem muitas pessoas que estão lá na frente fazendo da oração uma poesia linda e maravilhosa. Muitos estão ali fazendo da oração uma encenação, e estas coisas não estão chegando ao trono de Deus porque não há uma intercessão do Espírito Santo. Talvez essa oração esteja chegando até o teto, no máximo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está olhando para a hipocrisia. Isto é, Deus está olhando para a nossa condição de sinceridade diante daquilo que nós estamos falando, né? Muitos chegavam para Jesus e diziam: mestre, e na verdade o coração não estava naquilo. Muitos bajulavam Jesus, mas Jesus não aceitava porque percebia que ali não havia sinceridade. Quando não há sinceridade, existe a hipocrisia, porque as palavras são antônimas, né? São contrárias. Aí Jesus diz: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ora, como é que uma pessoa que está na condição de hipocrisia, né, está orando apenas para ser visto pelos homens, né, como um grande orador, ou esperando alguma coisa diferente da que ele deveria receber lá no reino dos céus, apenas para ser visto pelos homens? Aí Jesus está falando aqui, olha: em verdade vos digo que ele já recebeu a recompensa. Qual era a recompensa que ele queria? Ele queria ser visto pelos homens. Então, se ele já recebeu a recompensa dele, se o coração dele estava em ser visto pelos homens, então ele já recebeu a recompensa. Amém? É por isso que a palavra está dizendo aqui: em verdade vos digo que ele já recebeu a recompensa. Qual era a recompensa? Ele não queria ser visto pelos homens? Então você foi visto pelos homens, mas de Deus não haverá recompensa. Aí Jesus instrui: tu, porém, quando orares, esse ele está falando para os discípulos dele, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, para você receber a recompensa, isto é, para você receber algo de Deus, você não precisa, né, se exibir diante de uma multidão ou de outras pessoas, né? Você pode procurar o seu lugar deserto, né, desértico. Você pode buscar um lugar em particular com o Pai. É isso que Jesus está falando. Não necessariamente um quarto. Tem pessoas que vão para o monte orar. Tem pessoas que procuram um lugar isolado. Tem gente que pode, né, ter oportunidade de ir para uma praia, ou estar num lugar onde não está cercado por multidões de pessoas, e ali em particular se confidenciar com o Pai. Aí sim haverá uma recompensa, porque você não está procurando a multidão para se apresentar, né, como um grande orador, ou que está fazendo algo extraordinário, né? A recompensa de Deus vem quando há sinceridade no coração. No versículo 7 está dizendo: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então Deus não está preocupado com excesso de repetição. Por quê? Porque Deus não é surdo. O nosso Deus, Ele está o tempo todo observando a nossa vida. E a sua onisciência está o tempo todo em exercício. Isso quer dizer que
não precisa de ficar em vãs repetições, implorações intermináveis, porque Deus está nos ouvindo. Então as palavras simples, vinda do coração, já chegou ao reino dos céus, já chegou ao trono do Deus Altíssimo, já chegou à presença do Deus Todo-Poderoso. O que vale é a sua oração ser moldada pelo Espírito Santo na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Amém? Antes mesmo da gente fazer a nossa petição, Deus já sabe aquilo que nós realmente precisamos. É por isso, irmãos, que algumas orações são atendidas de pronto, né? De imediato. O socorro, às vezes, já vem de imediato, porque Deus é aquele que tem a capacidade de estar à frente do tempo, né? Ele tem a capacidade de prever circunstâncias posteriores. E assim, a solução de Deus, ela acontece de imediato. Então, porque, por exemplo, vamos colocar uma situação do cotidiano. Você vai pegar um ônibus e tem que chegar no seu trabalho em qualquer circunstância, né? Senão você vai ser demitido. Aí você passou 10 minutos, você acordou atrasado, passou 10 minutos, meu Deus, socorre-me nessa situação, Senhor, senão eu vou perder o meu emprego. E você ora, e daqui a pouco Deus, né, um carro que deveria ter saído hora X, não saiu atrasado e você conseguiu pegar um ônibus. Isso é uma providência de Deus sobre a sua vida. Mas aquele atraso só foi possível porque Deus sabia que você ia passar por aquela situação, e assim Ele tomou a iniciativa antes que você orasse. Então assim que Deus faz. Deus o tempo todo está te livrando do mal. Deus o tempo todo está te livrando de circunstâncias perigosas. Deus o tempo todo está protegendo a sua vida. Deus o tempo todo, ainda que você ore numa circunstância e Deus te coloque em outra, mas Ele está te protegendo, Ele está cuidando da sua vida. Deus tem cuidado de você. Amém? Então, nem sempre as nossas orações serão atendidas ou da maneira que nós queremos. As coisas nem sempre acontecerão da nossa maneira, mas da maneira de Deus. Amém? Porque Deus tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem cuidado da sua vida.